coloca a parede fora do alicerce. Vai cair. Você está fazendo a coisa certa no lugar errado. Então, quando o Senhor, Ele não permite você avançar, Ele está dizendo, olha, existem áreas na sua vida que estão presas, existem situações espirituais que precisam ser soltas, você precisa quebrar algumas maldições, sair do cativeiro das trevas, para você ter uma mente renovada em Deus, para edificar uma obra segundo o desenho do céu. Aleluia. Amém? Vamos para Apocalipse. Aleluia. Apocalipse 21. Então, preste atenção. Vou tentar de novo. Isso é muito importante você entender. A palavra apóstolo, ela surgiu no Império Grego. Os apóstolos, eles eram, principalmente com Alexandre o Grande, eles eram generais, maduros, treinados, que passaram por várias batalhas, venceram e se tornaram estrategistas de guerra. Quando Alexandre, o Império Grego, começou a se expandir, ele levanta os apóstolos e ele coloca os generais para governarem as regiões conquistadas pelo Império Grego. Aqueles generais, os apóstolos, eles representavam uma estrutura de governo. Quando Jesus ele traz a ideia do desenho apostólico para os 12 apóstolos, na cultura que eles já haviam passado pelo Império Grego, a língua era grega daquele tempo, eles já tinham a ideia do que era um apóstolo. Então, os generais, eles eram colocados em uma outra terra, mas eles tinham uma estrutura, uma mentalidade de estabelecer ali a cultura grega. Eles então passavam todos por um treinamento na língua, na maneira de pensar, na música, na escrita, na filosofia, na cultura. Era um processo de discipulado, para usar a linguagem nossa. Então eles ficavam nas regiões para estabelecer uma estrutura de governo segundo o desenho do projeto de governo do Império Grego. Aleluia. E eles iam com equipes preparadas. E eles estabeleciam, Alexandre, ele era um jovem imperador, estrategista, inteligentíssimo. O cara era fora da curva. Ele treinava esses apóstolos. Ele preparava o que eles iriam fazer, as leis que iam ser estabelecidas, que era comum para todo o Império Grego. Irmãos, quando Deus traz a visão do modelo apostólico para a igreja, Ele estava trazendo algo que as pessoas pudessem compreender, que Ele queria trazer uma cultura do céu, para estabelecer uma mentalidade, leis, valores, uma estrutura de governo, um modus operandi, uma forma de funcionamento na igreja, que pudesse ser de acordo com as leis do reino dos céus. Você não pode estabelecer o reino de Deus, sair daqui, retornar para a sua cidade ou para onde Deus te enviar, com um desenho apostólico errado, com uma visão errada sobre o reino, com uma motivação errada.
Estão entendendo? Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele não vai te dar autoridade se os seus valores não estão de acordo com os valores dele. Ele não vai te dar governo sobre as cidades, sobre as nações, se o desenho não está de acordo, se o seu modelo mental do evangelho, da igreja, do ministério, das suas motivações, do seu propósito de vida, não estiverem de acordo com o desenho do Supremo General. Então ele traz essa visão da forma como devemos estabelecer o seu reino na terra. Quantos estão entendendo? Aí ele chama você, fala: olha, eu quero você para trazer o meu reino na terra. Ok, Senhor, mas eu preciso que você renove sua mentalidade, que o Espírito Santo entre na sua vida, que Ele possa trazer uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Existem áreas na sua vida que você não vai ter autoridade, porque você está no cativeiro. Como é que você vai liberar os cativos? Eu preciso trocar sua identidade. Eu preciso então, aí Deus levanta a escola do clamor, um exemplo, como tantos outros ministérios do reino de Deus na terra, para renovar nossa mentalidade, para trazer um desenho do céu para o seu coração. E você se enche do Espírito Santo, e Deus começa a ministrar no seu coração um desenho, uma visão, algo que Ele quer que você realize. E você não vai fazer isso sem o Espírito Santo. Ninguém faz isso sem o Espírito Santo. Ninguém faz isso sem o Espírito Santo. Nem Jesus se moveu na terra sem o Espírito Santo. Quanto mais nós. Eu quero que você se encha do Espírito Santo, porque Ele vai te revelar o rolo. Ele vai abrir os mistérios do reino dos céus. Ele vai te dar autoridade. Ele vai te ensinar o que precisa ser feito. O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E o Espírito de Deus vem sobre você. Mas há uma batalha dentro do seu interior. Aí Deus tem que te parar. Para. Fica 2 semanas lá em Belo Horizonte. Eu quero falar com você. Está errado. Seu desenho está errado. Os elementos da construção estão errados. As variáveis estão erradas. A quantidade de cimento está errado. De areia está errado. A bitola da ferragem está errada. Esse prédio vai cair. Para! E Deus te traz aqui para colocar as coisas em ordem. Existe um caminho. O meu reino, ele tem ordem. O primeiro caminho é que você se arrependa dos seus pecados. Que você vença o demônio da pornografia, da internet. Que você tire a avareza do seu coração. Que você ame a sua família. Que você sirva o seu cônjuge. Que você se submeta à autoridade dos seus pastores. Que você valorize as pessoas e não as coisas. Que você seja o servo do servo. Que você lave os pés das pessoas, como eu fiz. Para. Você está construindo de maneira errada. Você está desejando algo que eu não desejo. Você quer ser visto, você quer ser aprovado. Não, eu quero que você sirva. Você quer ser reconhecido. Você quer um ministério. Não, você tem que querer a minha presença. Você quer um título? A minha graça te basta. Deus quer colocar o seu desenho interior em ordem. Para que quando você sair daqui, você saia daqui mais vazio de você mesmo e mais cheio de Jesus. Quando Deus colocou o desenho na vida de Jesus,
Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia. É necessário que eu vá de aldeia em aldeia, anunciando e pregando o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Ele tinha o desenho. Ele tinha o desenho dentro dele. Quando os discípulos de João perguntaram para ele: és tu o Messias? Ou haveremos de esperar outro? Jesus passa o desenho para ele. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são curados. Vá, diga para João que o meu desenho é o desenho do céu. Quando a pessoa não entende, ela pode vir aqui, irmãos, receber tanta coisa, de tantos homens preciosos e mulheres, e continuar construindo a parede fora do alicerce, se ela não começar de novo. A base de tudo é o arrependimento das obras mortas. Hebreus 6, o fundamento da nossa fé. Glória a Deus. E você começa a construir. Aí vai vir um mover profético tremendo. Vão ser pessoas, demônios vão sair, principados, potestades. Pessoa é liberta, mas ela tem um propósito. Não é libertar por libertar. Deus quer estabelecer um novo céu, nova terra, um novo coração, um vinho novo, um novo nome, novas vestes, uma nova vida, a nova Jerusalém, do Novo Testamento. Ele é o Deus de coisas novas. Ele faz novas todas as coisas. Meu irmão, pastores, companheiros de ministério, vamos tirar a nossa capa. Vamos perder para a gente ganhar. Vamos diminuir para que ele cresça. Vamos deixar o reino de Deus entrar. Vamos nos inundar. Vamos sair daqui molhados do reino. Vamos sair daqui encharcados da presença. Vamos sair daqui cheios. Vamos sair daqui com desenhos claros de humilhação, arrependimento, quebrantamento, serviço, amor, a bondade do reino de Deus. Vamos diminuir para que ele cresça. Quando vem a voz profética dizendo: olha, você está construindo o lugar errado, esse barraco vai cair, você está construindo sobre areia, o que você está fazendo não tem sustentação, não é isso, eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser a imagem do meu filho, ponto. Será que ser como Jesus não basta para você? Você tem que ter um reconhecimento. Qual que é o seu maior ministério, meu irmão? Ser como Ele. Amar o que Ele ama. Abominar o que Ele abomina. Não ser uma religião, mas um portador de uma vida, de uma pessoa. O meu ministério é uma pessoa. Não é o que eu faço. Quando eu casei com a Cris, eu sou apaixonado pela minha esposa. Eu não casei com ela para ela lavar e passar, fazer comida para mim. Mas isso faz parte do pacote. E ela faz porque ela me ama. O ministério é consequência do amor. O que você vai fazer no reino é consequência do seu amor por Jesus. Você não pode amar. Ela não casou comigo amando lavar, passar e cozinhar. Eu vou casar com o Rogério porque eu quero lavar para ele. Mas é isso que a igreja faz. A igreja quer Jesus para cumprir um ministério. Quantos estão entendendo? Você sai daqui mais apaixonado por Jesus do que você veio. Mais apaixonado pela presença. Mais apaixonado pela glória. Disposto a abandonar o que for necessário. O ministério vem como consequência. Estão entendendo? É consequência.
Eu não trabalho, pago conta de água, luz, faço compra, coloco as coisas, cuido dos meus filhos. Eu não casei para isso. Eu casei por causa de uma aliança de amor. Essas coisas vieram como consequência. O ministério tão somente consequência de uma pessoa intensamente apaixonada por Jesus, intensamente apaixonada por Ele, intensamente apaixonado pela presença. O desenho está errado, irmãos. Muita gente fora estão se apaixonando pelo ministério mais do que pela presença de Deus. Estão se apaixonando pelo púlpito, estão se apaixonando, irmãos, estão se apaixonando pelas nações. Irmãos, eu amo as nações porque Jesus ama as nações, mas eu amo muito mais Jesus do que as nações. Eu só amo as nações porque Ele ama as nações. Não se apaixone pela coisa errada, irmão. Que o Espírito de Deus possa trazer o desenho do céu durante esses dias. Que você esteja alinhando com o céu, alinhando o seu coração pelas prioridades de Deus. E ali, quando nós tivermos nesse exercício apostólico de estabelecer uma nova cultura de uma igreja apaixonada por Jesus, o reino virá, os mistérios do reino vão ser manifestos, a glória de Deus vai ser manifesta, nós vamos ter autoridade, nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter revelação, nós vamos servir com amor, nós vamos colocar em liberdade os cativos, quebrar os grilhões, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Você vai se mover debaixo da unção de Jesus, porque você vai estar como Ele é. Aleluia! Aleluia! Verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2, estão comigo? Sim ou não? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Você já viu uma cidade vestida de noiva? Você pode imaginar isso? Eu não sei como que João viu isso, mas ele viu uma cidade ataviada como noiva. Verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 9: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Verso 9, final do verso 9: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o anjo fala para ele assim: eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro, a esposa. Verso 10: E me transportou em espírito até uma grande elevada, e me mostrou o quê? Santa cidade. Questão de matemática básica. Vou te mostrar a noiva, e eu te mostro a cidade. Logo, a cidade é a noiva. Quem é noiva aqui? Então você é uma cidade. Por isso que Paulo fala sobre o edifício. Por isso que os 2 primeiros capítulos da Bíblia, sem o pecado, era no jardim, e os 2 últimos, uma cidade.
Por isso que o projeto de Deus é uma edificação, é uma construção. Se eu sou uma cidade, se eu sou a santa cidade, se eu sou a noiva, se nós somos a cidade, se nós somos a igreja, se nós somos uma cidade, se o reino é uma cidade, se nós estamos edificando os edifícios de Deus, quando Paulo fala assim, lancei o fundamento como prudente construtor, 1 Coríntios 3,10, mas outro vem e edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica, ouro, prata, pedras preciosas, são os elementos da Nova Jerusalém. Aí depois Paulo fala assim, madeira, feno e palha, são os elementos naturais. O reino mineral é usado como uma metáfora para a edificação da cidade santa, para a edificação de valores espirituais que permanecem. O reino vegetal, madeira, feno e palha, são usados como uma referência daquilo que é humano, natural. Madeira na Bíblia fala do que é humano. Feno fala de hipocrisia, algo que tem volume, só aparência. E palha fala daquilo que é temporário, que vai ser extinguido pelo fogo. Madeira, feno e palha. Mas quando ele fala, você precisa edificar uma obra, que é ouro, prata, pedras preciosas, que são os elementos da Nova Jerusalém, ele está dizendo, edifique uma obra na terra, no seu ministério, com elementos que vão permanecer para a eternidade. Porque o seu chamado, o meu, se ele não for um projeto do céu, ele não é um projeto eterno. Mas se ele é um projeto eterno, Deus, ele vai nos dar ouro, que fala da glória, prata, que fala da redenção do Filho, e pedras preciosas, que fala da unção e dos dons do Espírito Santo. Ele vai, através das nossas vidas, manifestar a natureza de Deus naquilo que você está realizando. Então, o seu ministério, aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você está vivendo, tem que ser algo para a eternidade. Senão será eternamente inútil. E quando Deus fala assim, olha, Jesus é a essência de tudo que é eterno. É a essência daquilo que Deus quer que se cumpra na sua vida. Você precisa focalizar em Jesus, ser como Jesus, viver como Ele, olhar para Ele, meditar nos evangelhos, estudar os seus ensinos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. E você começa a se envolver com aquilo que Jesus se envolveu, para ser como Jesus foi, para trocar a sua natureza corrompida, vaidosa, orgulhosa, medrosa, cheio de tudo que a queda do homem proporcionou na alma do homem. E você começa pelo Espírito Santo a edificar dentro do seu espírito algo que é eterno, para você gerar um ministério que gera eternidade na vida das pessoas. Jesus não quer somente curar suas feridas, libertar você dos cativeiros. Ele quer gerar algo eterno dentro de você. E que você seja portador, como um general do céu, transportador de uma obra eterna, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós existimos, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui. Essa vida aqui é uma ilusão, essa vida aqui não existe. Isso aqui é uma prova. Lute para ser aprovado, meu irmão. Se esforce para entrar pela porta estreita. Lute para ser aprovado e para edificar algo que permaneça. Para edificar algo que as gerações, como o poço de Jacó, até Jesus bebeu daquela água. O poço está lá em Belém até hoje. Produza uma obra que vai permanecer pelas gerações. O Espírito de Deus te trouxe aqui para trocar a sua identidade, trocar as suas vestes, abrir os seus olhos para a eternidade, colocar em você o Espírito eterno, estabelecer um desenho
para que você possa edificar uma obra que permaneça, destruir o desenho do tabernáculo de Moloque, os enganos das trevas que estão aí dentro, os enganos, as mentiras, os preconceitos, os valores mundanos, tudo aquilo que você dá tanto valor. Jesus quer tirar tudo isso, tirar essas vestes sujas, colocar vestes novas. Ele parou você esses dias, Ele parou você para colocar no seu espírito, para que a voz profética venha estabelecer o alinhamento com o céu, para estabelecer o desenho correto, para que você possa edificar uma obra que permaneça. Você é a noiva, você é a Nova Jerusalém, você é a cidade, você é o edifício, você é a morada do Altíssimo, você está edificando uma obra que vai permanecer pela eternidade. Você está sendo revestido esses dias, a palavra está te lavando, a palavra e o Espírito estão trazendo o que é do céu, a palavra e o Espírito estão gerando em sua vida uma nova natureza, uma nova identidade, para que a glória de Deus seja vista através de você, em você e por você, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus tomar sua vida, deixe Deus estabelecer os desenhos do céu. Trabalhe para uma obra eterna, tenha Jesus como a essência de tudo, toma Ele como a sua maior motivação. Não é o ministério a sua motivação, Jesus é a sua motivação. Porque dele, Jesus, por meio dele, o Espírito Santo, e para ele, o Pai, são todas as coisas. E esse tempo, o Senhor vai mexer muito forte aí dentro. Ele vai estabelecer desenhos do céu no seu coração. Sonhos, palavras, a Bíblia vai se abrir aos seus olhos. Você vai começar a ver algo que não estava, que você não enxergava. Ele vai descortinar, tirar a cortina. Ele vai te tirar de um lugar no mundo espiritual para outro lugar. Ele vai te mover espiritualmente para que os mistérios do reino dos céus lhe sejam revelados. E você compreenda a razão pela qual você diz, você vive. Quando Jesus, em Mateus 16, ele vira para os discípulos e diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem ser Elias, João Batista, ou alguns dos profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok, Pedro, porque você sabe quem eu sou, vou dizer quem você é. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei